dia. Graça e paz, Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Feliz Dia das Mães para todas as mães. André tá pegando no meu pé ali. Vamos orar. E antes de nós orarmos, nós colocamos nas redes sociais da igreja e também no grupo do Instagram que nós começamos a arrecadar água potável e produtos de higiene pessoal, para que nós, como igreja, como comunidade de fé, também possamos fazer parte do movimento que está acontecendo de socorro às vítimas das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, Silvio. Então, você pode trazer hoje à noite, você pode trazer semana que vem, na quinta-feira, no domingo também. A gente vai fazer um movimento aí sem data para acabar, né, Cacau? Enquanto nós entendermos que a gente precisando de água, vamos mandar água para lá, né? Daquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que multiplique para abençoá-los lá. E nesse momento eu queria orar por eles também. Vamos fazer isso juntos. Deus, nosso Pai, de amor, de graça, de bondade, te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, te agradecemos pelo teu cuidado conosco, pela tua provisão, te agradecemos pelas nossas casas, te agradecemos pela água da nossa casa, te agradecemos pela nossa comida, pela nossa mesa, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado da tua provisão em nossa vida, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ansiamos pela tua vinda, Deus, mas enquanto isso não acontece, compromete-nos, que nós nos comprometemos com o avanço do teu reino e com a manifestação do teu reino na vida das pessoas que estão perecendo. Nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs, pelo povo do Rio Grande do Sul. Oramos para que o Senhor, com a sua graça superabundante, com a tua misericórdia, possa socorrê-los, possa dar e entregar ao coração deles porção dobrada de esperança, Pai. Que eles possam se agarrar nessa certeza de que o Senhor jamais os abandonará. Que o Senhor nos use para sermos um sinal da sua grande e poderosa mão de amor sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. Eu quero falar sobre tudo que envolve o clima, né? Então, por isso eu convidei você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nos dias 23 a 25 de abril, eu estive em São José dos Campos, num evento da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. É uma organização que trabalha em parceria com a ONU, com o governo da Noruega, e que atua em vários países para prevenção, para educação das igrejas, das associações religiosas, de todos os credos, né? E ali naquele dia, o Cacau foi convidado também, o Cacau não pôde estar. Naqueles dias nós visitamos o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e nós visitamos também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu estou na academia, né, científica, mas a gente até brincou lá, né, que aquilo que eu faço parece que nem é ciência de verdade quando a gente se depara com a complexidade do trabalho daqueles pesquisadores, né? Você prevê uma catástrofe, você prevê um problema climático, você enviar alerta para o município antes do evento acontecer. Então, aquilo tudo é muito complexo, é muita gente trabalhando. Era uma das salas que nós entramos. Imagina essa parede toda tomada por telas, monitorando mais de 1000 municípios do Brasil.
que são os municípios que se detecta maior nível de risco. Então é um negócio complexo. Uma coisa que eu ouvi logo no início lá, que eu acho que eu jamais vou esquecer, que é uma frase bem simples. Não existe plano B. Sabe por que não existe plano B? Porque não tem planeta B. A gente só tem esse, né? E claro que nós ansiamos pela vinda do reino, é claro que nós ansiamos pelo retorno de Jesus, é claro que nós ansiamos pela renovação de toda a criação, mas e até lá? Né? E até lá? Então, Romanos capítulo 8. Versículo 18, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda como um grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Toda a criação aguarda, toda a criação foi submetida, a criação será liberta, toda a criação geme, né? Nesses dias de visita lá, ouvindo os cientistas brasileiros, né? Só para vocês terem ideia, o CEMADEM, que é esse órgão que faz essa pesquisa de prevenção aos desastres, de aviso, na verdade, né? Ele existe há mais de 60 anos. Então, é um órgão muito antigo e muito atuante no Brasil. E essa situação de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, foi avisada com 1 ano de antecedência por esse órgão que eu visitei, né? Então, e aí os desastres, eles não são naturais, as ameaças que são, né? As ameaças que são. O calor é um desastre silencioso que a gente está vivendo. E pensa, olha só essa informação: 40% dos municípios do Brasil, 40% dos municípios do Brasil já estão enfrentando sérios problemas climáticos. E aí, o que a gente faz, né? O texto bíblico diz que toda a criação geme. Os cientistas dizem que 40% dos municípios do nosso país já estão enfrentando sérios problemas. Nós vimos aquela situação, cara, parece uma cena de dilúvio que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Mais de 300 municípios alagados, é um negócio que a gente não consegue imaginar. Eu lembro que no ano passado, enquanto eu dava aula numa escola próxima ali de casa, num período de chuva, alagou todo o bairro da escola, e aquilo para mim aquilo já foi muito forte, né? Eu lembro eu ia caminhando para a escola, e aí no caminho eu via a parte de baixo do bairro alagada mesmo, até o teto, assim. Alunas minhas tiveram que sair de suas casas. Então, o crescimento tem vários motivos, né? Lá a gente teve também uma palestra com o Davi Lago, que é amigo do Cacau, né? Então, assim, o que isso tem a ver com a gente? Né? O que isso tem a ver com a gente? Será que isso é assunto da igreja? Será que isso é assunto do cristão? Será que isso é assunto político? Será que isso é assunto teológico? Que papo é esse? Né? Enquanto a gente fica discutindo se isso é bíblico, se isso é teológico, se isso é político, a gente está vendo um desastre acontecendo diante dos nossos olhos. Parece um filme apocalíptico. A grande diferença é que não é um filme. Tem irmãos nossos morrendo. Então, assim, a gente polariza um monte de coisa e esquece de que a Bíblia está dizendo: olha, a criação está aguardando com grande expectativa o quê? A revelação dos filhos de Deus. Ei, cadê vocês?
O texto, um dos comentaristas vai dizer que é como se tivesse uma grande cortina e a criação esperasse a abertura dessas cortinas para que os filhos de Deus fossem revelados. E essa revelação dos filhos de Deus, essa atuação dos filhos de Deus, dada inclusive desde o Gênesis, como nós vimos hoje na nossa aula, uma das ordenanças de Deus foi para que a gente cultivasse, para que a gente cuidasse do jardim. E a gente muitas vezes culpa Adão, culpa Eva e não percebe que a gente está falhando também. Eu estou falhando também. Então, o cuidado com a criação é muito importante, porque isso revela a glória de Deus. Então, qual que é o pecado, então? Ganância. Qual que é o pecado? Diz respeito à poluição dos rios, desmatamento, morte dos animais. Tudo isso é pecado. Porque se o Deus nos coloca no jardim e nos coloca com o objetivo de que a gente cultive, cuide, proteja o jardim, e esse jardim está perecendo, estamos falhando na missão. Então, e aí tem a questão de um termo novo também, justiça climática. Desculpa trazer essa mensagem para o Dia das Mães, mas é que o Cacau vai pregar sobre o Dia das Mães à noite. Sobre isso também? Sobre o Dia das Mães à noite. E isso, cara, não tinha como, porque há 2 semanas eu estava ouvindo sobre isso e de repente eu vejo diante dos meus olhos. Quando eu chego nesse texto de Romanos, eu não conseguiria ir para outro lugar senão para essa mensagem, tá? Mas então, toda a criação aguarda. Toda a criação aguarda. E ela aguarda por quê? Por essa revelação, por essa manifestação, né? Por essa glória que será revelada. E algumas versões dizem, inclusive, que essa glória será revelada pelos filhos, e não só nos filhos. Então, a criação está aguardando ansiosamente para que os filhos atuem nessa proteção da própria criação de Deus, tá? Então, e quando algumas versões vão substituir toda a criação por a natureza criada. Então toda a criação aguarda. Toda a criação foi submetida a uma existência fútil, que também pode ser traduzido por vaidade. Existe uma frustração. Essa revolta da natureza é fruto do pecado do Éden, né? Quando você lê Gênesis, você vai ver que a terra ela foi castigada por conta do pecado. Ela recebeu uma punição em virtude daquilo que o homem fez. Então, é uma existência fútil, é uma frustração do seu desejo original, do desejo original de Deus, do motivo original, do propósito original da criação. Então, tudo isso nos envolve, porque nos afeta, porque influencia nossas vidas. A gente foi chamado para anunciar as boas novas do reino de Deus a todos os povos, mas a gente não pode, como cristão, e eu não estou falando que a gente aqui está fazendo isso, tá? Mas a gente não pode, como cristão, imaginar que a gente vai conseguir anunciar para todos os povos enquanto os povos estão morrendo. O que é que a gente faz enquanto anuncia? A gente só anuncia? O que a minha mão faz enquanto a minha boca fala? Para onde vai o meu dinheiro enquanto a minha boca fala? Então tudo isso tem a ver com a gente, porque ela foi submetida a essa situação por conta daquilo que eu fiz, por conta do meu pecado. Pecado original, pecado do homem, a ganância do homem. Toda a criação será liberta. Então existe essa esperança, essa expectativa de que a criação será libertada. Então é como se a natureza buscasse sair desse distúrbio, sair dessa condição, a fim de voltar a cumprir a sua determinação original. A natureza será uma parte da eternidade. E aí, por que eu digo que a gente não pode mais ficar perdendo tempo discutindo se isso é político ou não? Se isso é de um lado da política ou do outro lado da política? Vai lá para a sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 11.
Isaías capítulo 11, versículo de número 6 até o 10. Então, a criação ela será liberta porque a natureza terá uma parte na eternidade. Nós não cremos que toda a criação será restaurada, reconciliada com Cristo? Então, a natureza faz parte disso. Mas isso é coisa de política? Isaías não tinha sede, não tinha filiação em partido nenhum, o profeta Isaías. Vamos ler o que ele escreveu? Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Versículo 9. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece ao Senhor. Olha isso. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Por quê? Porque onde tem gente nessa terra, tem gente que teme ao Senhor, que crê no Senhor e que reconhece que a criação é obra do Senhor. Então isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com obediência às Escrituras, com consciência de que cuidar da criação, de toda a criação, revela o nosso comprometimento como filhos e filhas de Deus, como discípulos de Jesus, como aqueles que reconhecem no Senhor o nosso Rei, o nosso Redentor. Então, a Bíblia ela começa com Deus, a humanidade e os animais em comunhão e harmonia, Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e ela termina de forma semelhante lá no livro de Apocalipse 21, capítulo 22 também. Então há um chamado para nós, para que nós atuemos nessa libertação da natureza, da obra criada, da criação de Deus, de toda a criação. E toda a criação geme. E aqui é interessante, porque ela não geme necessariamente em agonia, em desespero. Ela geme de esperança. Ela geme em expectativa, por aquilo que virá a ser, por aquilo que será revelado, pelos filhos e filhas que vão se revelar, que vão sair de trás das cortinas. A criação geme. E é possível que a gente pode, vamos lá no profeta Jeremias, um pouquinho mais para frente, antes de eu falar isso. Jeremias capítulo 12. Por que ela geme em expectativa, em esperança? Vamos ver o que o profeta Jeremias falou. Jeremias capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 4, tá? Mas depois você pode ler o versículo, a sequência toda na sua casa. 12, 4. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Olha só, Isaías tem uma profecia, dizendo que vai chegar o momento que não vai ter destruição, porque na terra onde habitam todos são tementes ao Senhor e comprometidos com a criação. Mas Jeremias diz que parece que por enquanto isso não está acontecendo. Então até quando nós vamos ver a terra ser castigada por gente que está descomprometida com a mensagem do reino de Deus? Aqui, nesse texto que nós lemos de Romanos, há três gemidos, Primeiro é o gemido da criação, versículo 22. Depois dos crentes, versículo 23. A criação, os crentes. E no versículo 26 que nós não lemos, o Espírito.
diz o texto que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito para agirmos. Tá? Então, qual é a nossa esperança diante de tanta notícia ruim, de tanto caos? Qual é a esperança de toda a criação? Qual é a expectativa de toda a criação? Que haja um novo nascimento, que haja uma revelação dos filhos de Deus e que esses filhos se comprometam com o cuidado com a criação. Afinal, nós somos parte dessa criação. E aí, diante disso, quais são as respostas que nós podemos dar diante da necessidade de cuidarmos da criação? Porque se há uma expectativa de que todos nós, filhos e filhas, de todos os lugares da terra, sejamos revelados, saiamos por detrás das cortinas para que a criação nos veja atuando no cuidado, na preservação de tudo que Deus criou, como que nós agimos para que isso seja possível? Primeira coisa para a gente pensar, devemos nos lembrar de que a terra pertence ao Senhor. Por que é que eu tenho que me comprometer com cuidado com o clima, com o meio ambiente, com justiça climática? Porque a terra pertence ao Senhor. Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele a afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor é a terra. Então por que é que nós nos comprometemos? Porque a terra é dele. A terra é dele. E nós fazemos isso pelo segundo motivo, porque nós devemos nos lembrar que Ele nos delegou o cuidado da terra. Nós tivemos o privilégio e a responsabilidade de receber do Senhor um chamamento: cuidem da terra, cuidem da criação, dominem sobre a criação. Salmo de número 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ele deu a nós essa missão de cuidarmos, de preservarmos, de cultivarmos. Essa responsabilidade, ela deve ser cumprida com a consciência de que primeiro nós fazemos porque a terra é dele, mas segundo, porque fazer isso evidencia o nosso compromisso e o nosso amor pelo Senhor. Por que é que eu devo me envolver com isso? Porque eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. E aí, uma das coisas que eu acho que, não sei se eu ouvi do Davi Lago, porque também eu estava relendo essa semana o livro do John Stott, o Discípulo Radical, que tem um capítulo específico que fala sobre por que é que os crentes devem cuidar do meio ambiente. John Stott falando. E foi John Stott que disse isso aqui que eu vou dizer, que o que Deus nos deu foi a natureza. Agora, o que nós fazemos com ela é a cultura. E cultura leva tempo, não é? Se eu quero estabelecer uma cultura na minha casa, sei lá, da Annelise acordar e fazer tal coisa todos os dias, o que eu tenho que fazer? Estabelecer uma cultura, e isso leva tempo. Mas a natureza nos foi dada. Agora, qual é a cultura que nós temos feito? Qual é a nossa cultura na nossa relação com o meio ambiente, com a criação de Deus? É uma cultura de preservação, de cultivação, ou é uma cultura de destruição? Então nós devemos, além de conservar, desenvolver os recursos para o bem comum. E não para o bem próprio, e não para o enriquecimento de uns, mas para o bem comum. Terceiro motivo pelo qual nós devemos nos envolver com isso. Porque a ciência está avisando a gente faz tempo. Fala aí, quanto tempo você não escuta falar sobre isso? Né? Sobre desastres, sobre problemas. E aliás, assim, a gente no Brasil é muito privilegiado, porque a gente estava falando com a Fernanda, ela estava falando comigo essa semana, né? A gente não tem vulcão, a gente não tem um monte de coisa aqui, não tem terremoto. A gente tem que lidar com a chuva, por quê? Porque é reflexo de um monte de outras coisas, né? Com o desmatamento.
Então a gente está num lugar privilegiado e ainda assim a gente está sofrendo, porque a gente não dá ouvidos à ciência, né? A gente precisa ouvir a ciência, porque a ciência está avisando que a gente está explorando de forma exaustiva a natureza. A ciência está falando, sabe aquele lance do tipo assim, se os filhos de Deus não falar, as pedras vão falar? A ciência está falando, ei, vocês estão usando a terra de forma exaustiva, vocês estão matando a criação. E engana-se quem pensa que todo mundo na ciência é descrente, né, Cacau? Mas tem muito descrente. Agora você imagina os descrentes dizendo, ei, você não é o filho de Deus, a filha de Deus? Então, aquilo que Deus criou, vocês estão matando. Pedra clamando. E a gente, sem querer ouvir, né? Então, e assim, da mesma forma que o texto vai dizer que Deus deu a nós a terra para que a gente domine sobre a terra, sobre os animais, seria muito absurdo a gente pensar que essa dominação fosse uma dominação de destruição. Então eu entrego um bem meu, sei lá, uma casa para o Silvio. Silvio, cuida dessa casa. Eu nem tenho a casa ainda, tá? Cuida dessa casa, cuida do jardim dessa casa, cultiva esse lugar para mim. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu faço isso, eu não estou esperando que eu chegue depois e encontre a casa toda demolida, que o jardim esteja todo queimado, que as plantas estejam todas mortas. Não, eu estou imaginando que eu vou chegar e vou encontrar um lugar bonito, vivo, cultivado, limpo. E é assim que Deus espera de nós. Então nós trabalhamos nesse sentido em cooperação com Deus. Aliás, tudo aquilo que a gente faz, gente, a gente faz cooperando com Deus, né? Jesus diz, eu trabalho o tempo todo, porque meu pai trabalha o tempo todo, e eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Então qual que é o meu e o seu trabalho? Fazer aquilo que o pai está fazendo. Então nós só trabalhamos em cooperação, a gente não faz nada sozinho. Nós cooperamos com Deus e nós cooperamos no mundo com Deus. Quarto motivo para a gente se envolver com isso, como resposta, precisamos nos lembrar que o cuidado com a criação reflete o nosso amor pelo Criador. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você cuida do que Deus te delegou para cuidar. Você zela por aquilo. A criação aguarda o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E que por meio dessa revelação fique evidente o zelo, o compromisso que esses filhos têm com a criação. Uma frase do Chris Wright, também citado no livro do John Stott. Aliás, esse livro é maravilhoso, viu? Pequenininho, rapidinho de ler. Ele diz o seguinte: é totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre e realmente considerando seus estilos de vida esbanjadores e por demais consumistas, conspiram contra isso. Deus deseja que nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Eu sei que a resposta é sim. Mas diante disso, precisamos ser revelados como filho para esse mundo. A criação está aguardando essa revelação. Toda a criação geme. E geme como? Como dores de parto. A mãe, e aí, para ninguém dizer que eu não falei sobre a mãe, a mãe, quando está esperando pelo seu filho e entra em trabalho de parto, aquela dor toda, eu sei que nem toda mãe tem essas dores, né? Mas aquela dor toda, ela não é motivo de raiva, de medo, de agonia. Por quê? Ela sabe que aquela dor toda está gerando
uma nova vida. Então aquele gemido de dor é um gemido de esperança, porque está nascendo uma nova pessoa, está surgindo algo novo. E é assim que toda a criação geme, como em dores de parto, porque está ansiando, com expectativa, pela revelação dos filhos. Que filhos? Aqueles que amam a Deus. E porque amam a Deus, cuidam daquilo que Deus os pediu para cuidar, os chamou a cuidar. Então, que a gente entenda a urgência disso como igreja. Uma coisa que eu fiquei assim, tinha um pastor lá do Acre, pastor Marquinhos Maciel. É claro que são contextos diferentes, né? Mas um trabalho que eles fazem lá que eu falei assim, caramba, olha que legal. Todo batismo, cada pessoa batizada na igreja plantava uma árvore na cidade. Olha que lindo isso, trabalho de reflorestamento que ajuda a evitar um monte de problema. Então assim, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa que a gente pode fazer no nosso bairro, na nossa rua, na nossa casa. Olha o surto de dengue que a gente está lidando. Quanta gente da nossa igreja teve dengue? Quanta gente da nossa igreja está com dengue ainda, né? Então assim, vamos olhar para as Escrituras com essa convicção de que a natureza está esperando, a criação está esperando que a gente seja revelado como filho e filha de Deus, que amam ao Senhor e porque amam, cuida daquilo que o Senhor nos deu. Amém? Vamos orar? E aí você que puder, traga água, traga itens de higiene, né? Para que a gente possa fazer um movimento aqui e enviar isso para lá. Deus, nosso Pai, como nós cantamos aqui nessa manhã, o Rei está voltando. O Rei está voltando. E nós ansiamos por esse reencontro contigo. Mas nós não queremos que esse reencontro aconteça com a evidência de que fomos totalmente negligentes com aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Eu sei que o Senhor nos perdoa, eu sei que sua graça é maior do que o nosso pecado, mas isso não deve gerar em mim e em ninguém uma acomodação, o sentimento de que isso não é relevante, porque o Senhor espera comprometimento de nós com a criação que o Senhor fez e entregou a nós. O Senhor nos entregou. Que sejamos todos nós agentes do teu reino, no anúncio, mas no trabalho também. Que sejamos todos nós agentes do teu reino, na proclamação, mas também na oferta, na doação. Que sejamos todos nós agentes do teu reino, demonstrando aquilo que o seu Evangelho fez em nós, mas que sejamos também agentes do teu reino, demonstrando aquilo que o Senhor espera de nós. E para isso, e para que isso seja possível, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós te agradecemos por isso. E nos responsabilizamos com isso também, Senhor. Porque o Senhor está voltando. O texto diz, né? Porventura haverá fé na terra. A minha oração é de que ainda haja, além de fé, que ainda haja a terra.
para a glória do Teu nome, Senhor, e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Dia das Mães, até a noite. Deus abençoe. Traga água.